Olá, estamos iniciando mais uma oficina do projeto Circuito Formativo dos Festivais de Artes Cênicas do Rio Grande do Sul. Essas oficinas, essa em particular, são do FIT, Festival Internacional de Teatro Cidade dos Anjos, são oferecidas pelo IACEM, Instituto Estadual de Artes Cênicas, da SEDAC, Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, e tem uma parceria com a ACACIA, Associação Cultural e Artística Cidade dos Anjos, que é a associação que promove o Festival Internacional de Teatro Cidade dos Anjos. Eu sou Gerson Fontana, integrante do grupo de teatro A Turma do Dionísio, e trabalhamos na Turma do Dionísio com teatro de atores, teatro de bonecos e outras técnicas e formas teatrais. Nesta oficina, nós vamos trabalhar um pouco informações sobre o teatro de bonecos. Vamos falar um pouquinho de máscara, mas vamos nos dedicar ao teatro de bonecos em 5 tópicos. Eu tenho minha colinha aqui, vou ir dando uma olhada para otimizar o tempo e para também não esquecer de nada, né? Então nós temos o primeiro tópico dessa oficina, fala das diferentes técnicas e linguagens teatrais, da confecção de um tipo de boneco, dos exercícios preparatórios para manipular boneco, da manipulação do boneco em cena, e também vou mostrar daí alguns bonecos que são do acervo do meu grupo de teatro, a Turma do Dionísio. Então vamos para o primeiro item, as diferentes técnicas e linguagens teatrais. Lembrar que o teatro de bonecos é uma atividade tão antiga e tão importante quanto o teatro de atores. Não é incomum que, especialmente no interior do nosso Brasil, o teatro de atores seja mais difundido que o teatro de bonecos. Interior com restrições aí, né, geográficas, porque se falarmos do Nordeste é muito pródigo, e também em algumas outras regiões do Brasil, em teatro de bonecos. Mas nós estamos no Rio Grande do Sul, então nos estados do sul do Brasil, o teatro de atores é mais presente ainda do que o teatro de bonecos. E a oficina, então, pode justamente colaborar com a difusão dessa técnica, dessa linguagem teatral. Antes de falar um pouquinho das diferentes técnicas, é importante rememorar que o teatro de bonecos foi feito, ao que se sabe, em toda a extensão do globo terrestre desde sempre. Então, os mais diferentes povos, aos seus modos, fizeram teatro e fizeram um teatro de bonecos. Se pensarmos aqui na América, nosso continente americano, nós podemos pensar que talvez o teatro como um todo, e o de bonecos também, tenha sido iniciado com a colonização, e não é verídica essa informação. Um modo de teatro, um tipo de teatro, ou algumas formas teatrais vêm com a colonização, a partir dos 1500, né? E depois com cada etnia e cada povo que veio para cá, trouxe elementos culturais, e os bonecos em especial. Então podemos pensar que os africanos trouxeram muitas informações sobre essa área imagética, na verdade, né? As máscaras, elementos de esculturas e bonecos que eram na origem de rituais, né? Então o teatro é quase uma extensão desses rituais, como é no mundo todo. Indígenas tinham seus modos de fazer teatro aqui, de teatro de bonecos, e também portugueses, italianos, alemães, japoneses, né? Todos esses povos, nos seus países de origem, praticavam o teatro de bonecos, e muitos deles trouxeram informações para cá. E alguns trouxeram inclusive bonecos, né?
Mas também podemos pensar nos povos pré-colonização, pré-hispânicos, né? E nós temos documentado já que há mais de 1000 anos, 1700 anos, portanto 300, 400 anos depois de Cristo, são encontradas referências do teatro de bonecos dentro de vários povos originários aqui da América. E numa sucessão, né, que se segue pelos séculos. Então, aqui na América, como nos outros continentes, nós temos a presença do teatro de bonecos, que tem muita semelhança com o teatro de atores, mas tem também especificidades, claro, né? Então, nós temos bonecos de distintas técnicas, e aqui eu entro então mais nesse primeiro item, na parte das distintas linguagens do teatro de bonecos, né? Ou formas do teatro de bonecos. Nós temos uma primeira distinção, que são aqueles bonecos feitos num espaço restrito, que nós chamamos empanada, que é aquele pano que encobre da visão do espectador os manipuladores, os atores que manipulam os bonecos, e esse pano em geral encobre até a altura da cabeça os manipuladores. E eles ficam, então nós ficamos com os braços erguidos atrás, com os bonecos calçados nas mãos, e o espectador não nos vê, porque o pano oculta, mas vê nossos braços erguidos e, na verdade, os braços dentro dos bonecos, eles veem os bonecos. Então aí tem basicamente 3 técnicas: o marote, a luva e o boneco de vara. Basicamente essas 3 técnicas são feitas nesse espaço restrito. Mas nós temos outras possibilidades do teatro de bonecos, como por exemplo o teatro de bonecos de balcão, que se faz sobre uma mesa. E temos bonecos para espaço livre, que são bonecos que podem estar no espaço de atores. Temos bonecos gigantes, né, que são muito maior do que o tamanho humano. Temos o marionete, que é o boneco de fios. E assim uma sucessão de técnicas que chamamos formais, porque elas existem nos diferentes países, nas diferentes culturas, o seu nome próprio ali, mas a mesma técnica. E temos técnicas derivadas ou mistas, né? Nós vamos aqui nos dedicar um pouco a esse tipo de teatro de bonecos, um pouco mais, que é feito no espaço da empanada, que é esse pano que oculta da visão os manipuladores, da visão do espectador, né? Então, esses bonecos têm esses nomes, né, que são mais, às vezes, conhecidos no âmbito do teatro. As pessoas, o público em geral, ou mesmo na escola, não conhece essa nomenclatura. Nós chamamos eles pela nomenclatura até porque tem algumas especificidades assim da dramaturgia. Então, quando você pega um texto de boneco que é específico, quando você domina um pouco esse campo do teatro de bonecos, você já vai ver que aquele texto está escrito para um tipo de técnica. Dependendo da estrutura interna dele, você vai ver que ele é para ser feito com marote, ou boneco de vara, ou boneco de balcão, ou marionete, ou luva, porque tem especificidades no modo de você usar esses bonecos em cena, no modo de fazer a cena com eles, que difere um dos outros. Depois, quando mostrar os bonecos do nosso acervo, eu vou me ater um pouco mais sobre essas especificidades. Mas então, por isso a nomenclatura é importante, porque às vezes você vê lá o nome e em geral o público só sabe que é boneco, e tá bom, né? Nós que somos profissionais da área que precisamos saber. Às vezes na escola se fala de fantoche, é um nome muito usado no Brasil inteiro. Só que o fantoche tem uma dificuldade quando a gente vai para a nomenclatura mais técnica, porque ele, de um lado,
ele se refere a todos os bonecos. Então, teatro de fantoche, teatro de bonecos. E se refere a basicamente duas técnicas também, ao marote e à luva. Então, quando você fala fantoche, fala boneco, qualquer um deles. E para a gente, por isso que eu mencionei, das especificidades aí da dramaturgia e também do preparo, às vezes, dos manipuladores, você dá aquela nomenclatura que é usual. E também nos textos que são escritos, você usa a nomenclatura que é conhecida no meio teatral e que tem similar também nos outros países, Então, a partir dessa informação inicial, dessas diferentes técnicas, é importante só ressaltar que o teatro de bonecos é uma micro-área, digamos assim, de uma área maior de animação de objetos inanimados. Então, o teatro de ator é feito pelo corpo presencial. O que faz a cena no teatro de ator? O corpo sem máscara, sem a máscara artificial. No teatro de formas animadas, na qual está inserida o boneco, nós temos 4 áreas. Nós temos o teatro de boneco em todas as suas diferentes técnicas, o teatro de máscara, o teatro de objetos e o teatro de sombra. Então é uma macro área chamada de teatro de animação ou teatro de formas animadas, que engloba todas as técnicas de boneco, as máscaras que são usadas pelos atores ou no rosto ou por manipulação. No rosto ela basicamente tem 2 técnicas, a meia máscara, que é a máscara falante também dita, que ela é acima da boca, e a máscara como um todo, que é a máscara completa, que engloba todo o rosto do ator. Essa vai presa na cabeça do ator. Então, quando ele encena, é o corpo dele que está ali, mas a expressividade do rosto é dada pela máscara. Então, tem uma técnica específica para interpretar personagens do teatro com máscara. Nós temos, rapidamente, assim, o teatro grego. Todo o teatro grego é feito com máscara. Todas as tragédias gregas. A comédia dell'arte, a máscara está presente, e várias outras formas teatrais. Então, ele não é um boneco animado pela mão, mas ele não é o corpo livre do ator com a sua expressividade, e ele muda a dinâmica, É um tipo de teatro que, via de regra, da dinâmica do ator para a máscara. O teatro de máscara, ele é ritmado diferente, ele forma mais figuras, ele não tem essa dinâmica de movimentação livre do ator, que pode, se você coloca o ator com máscara de lado, sumiu o personagem, de costas totalmente, Então tem uma dinâmica da educação do corpo do ator para trabalhar com a máscara, e por isso ela está nessa classificação das formas animadas, porque você vai fazer a cena com a máscara. E o teatro de objetos, então, uma técnica cada vez mais usual, que é você fazer teatro em que o corpo anima objetos em geral, que a gente até classifica, Pode ser objetos da natureza. Então, você pode fazer teatro com barro, que barro é o personagem, com madeira, com folhas, pegando aí elementos da natureza, como cipós, Você pode fazer com objetos de cozinha, Possivelmente vocês já tenham visto alguma cena, às vezes, que é um açucareiro, uma chaleira. O desenho animado é muito profícuo disso. E da onde vem o desenho animado? Vem do teatro de bonecos. O desenho animado é uma extensão para o cinema e depois para as outras formas de reproduzir as imagens, que vem do teatro de bonecos, que é milenar. O boneco na sua extensão, com essa multiplicidade, então boneco, máscara, objeto e a sombra também, Então nós temos o teatro de objetos, que em geral a gente costuma dizer o que é um boneco. É um ser que você reconhece, é uma cobra, uma pessoa, é um bicho, É um elemento que tem uma vida própria dos que têm vida animal, humanos ou não,
Ele pode até ser uma árvore, mas se ele se comporta como um humano, assim como um teatro de atores, ele é um boneco. E o objeto não tem essas características. O objeto pode ser só uma chaleira, sem mais nada, e você faz um personagem com ele. Ele pode ser também da linha tecnológica, você pegar celular, pegar pedaços de computador, pegar elementos que hoje estão muito assim usados na sociedade. Você pode também ter uma outra linha de objetos de uso, né? Os personagens vão ser então guarda-chuva, vai ser bolsa de uso cotidiano, vai ser carteira, vai ser objetos de uso pessoal, um óculos que você vai manipular, né? Então você tem distintas classificações, caixa de papelão, por aí vai. E você conta, faz a história com esses objetos. E o teatro de sombra, que tem dois modos de se produzir a sombra, uma com o corpo das pessoas, mas que vai mudar a dinâmica, porque você vai trabalhar o seu corpo para que o que faça o teatro é a sombra desse corpo. Então, por isso ele não é teatro de ator, porque as pessoas não estão vendo o corpo do ator, estão vendo a sombra do corpo do ator num suporte que pode ser uma tela. E também tem a outra parte, que é com um objeto, que daí você faz as silhuetas e manipula, dá vida para essas silhuetas, e é a sombra das silhuetas que fazem o teatro. Bom, 4 áreas então, vindo de lá para cá: a sombra, o objeto, máscara e o boneco. Nós vamos nos ater ao boneco e vamos nos ater a uma técnica chamada marote. Eu vou mostrar aqui o processo de confecção. Não vou poder confeccionar por motivos óbvios, porque tomaria toda a oficina aqui só o processo da confecção. Mas eu tenho um passo a passo que dá para ter uma ideia de como é que nós confeccionamos um desses tipos de boneco. É o marote. Esse nome deriva do francês, de uma palavra francesa, mas ele é aquele boneco que você dá vida com a sua mão mexendo a boca do boneco. Então tem que estar essas duas coisas implicadas. É sua mão mexendo a boca do boneco. Esse é o marote. Porque se ele mexe a boca, mas não é direto com a sua mão, ele pode ter outro nome, né? E se você coloca a mão no boneco, mas não mexe a boca, é outra técnica, não é o marote. Então, nós vamos ver como é que a gente confecciona. Nós do Teatro Turma do Dionísio, que é o meu grupo, nós confeccionamos nossos bonecos. Também damos curso, aprendemos com outras pessoas, fizemos cursos com vários profissionais, continuamos estudando e fazendo trocas, mas já há várias décadas confeccionamos, na verdade, bonecos em várias técnicas. Então, essa primeira técnica, que é o marote, como ele é para ser manipulado pela mão do manipulador, que vai na boca, nós fazemos primeiro a boca. É sempre por onde a gente começa a confecção. Então, o que a gente faz? Nós pegamos uma folha, que pode ser uma folha de ofício, uma folha que dê para riscar, escrever, e tiramos o molde da mão da pessoa. Não precisa ser sempre o molde da mão, mas inicialmente é melhor que seja. Então o que eu faço? Eu coloco meus dedos, não a mão inteira aqui, ó. Eu coloco basicamente uma parte, os dedos até começar a mão. Isso aqui também pode mudar, depois eu vou mostrar algumas técnicas que estão em alguns bonecos, que isso aqui muda bastante, porque vai depender do tipo de personagem que você quer. Então o que você faz? Risca um risco que delineia a parte externa sem o contorno dos dedos. É isso aqui. Faz um risco, e o que você faz depois? Pega uma tesoura e corta. Então, isso aqui foi cortado e já é isso. Tá? O que eu faço depois de fazer isso? Faço 2 peças dessa. Então, fiz uma, pego um outro papel, coloco em cima, risco e faço outra idêntica. Eu estou tendo aqui o quê? A parte de cima e a de baixo da boca do boneco. Tá? Essa aqui não cortei ainda. Como é que isso aqui vai ficar ligado um com o outro? Eu vou fazer o que a gente chama uma dobradiça. Pego um pano, de preferência assim, um pano que aceite cola facilmente, né? Porque a gente tem alguns sintéticos que não colam bem. E vou
colar essas duas partes, né? Mostrando numa aqui. Então, que dê mais ou menos 1 centímetro aqui, né? Eu colo, deixando sempre uma pequena lateral aqui. Aqui eu tenho um pano que não é para isso, é só para demonstrar, mas eu deixo uma sobrinha do lado. E coloco a outra parte junto aqui. Então venho com a outra metade, coloco aqui e o que que eu faço? Colo aqui e colo aqui. Ele vai ficar aberto no meio. Opa! Aqui eu já tenho ele pronto, então fica mais fácil demonstrar. Ó, aqui eu tenho um pedaço, aqui eu tenho outro pedaço. O que que eu fiz? Colei um tecido. Para reforçar, eu colo um por dentro também. Em trabalhos mais rápidos, bonecos que vão ter pouco uso, não precisa se preocupar com essa parte interna. Ela é boa às vezes para o registro, para a boca não ficar, digamos, saindo do registro, né? Ficar com a boca com defeito, não sei o que você queira, o efeito, né? Seja um defeito na boca. Então, isso aqui é a base inicial. 2 pedaços feitos na forma da mão, fiz a dobradiça e colei. Que cola? Usamos vários tipos de cola. Pode ser a cola branca, só que é demorado, tem que botar e esperar secar muito tempo. Pode ser a cola quente e tem uma cola de contato também, chamada cola de sapateiro, que é a que nós mais usamos. Mas aí depois você vai ter toda uma parte, digamos, ligada às colas aí que nós não vamos tratar aqui. O que você tem que fazer é colar essas duas partes. Feito isso, com o quê? Com que tipo de papel? Bom, o primeiro que eu tirei o molde de qualquer papel. Esse aqui tem que ser um cartão mais duro, porque senão a boca do boneco vai deformar. Se eu pego uma folha normal e vou mexer a boca do boneco, ele precisa ser um cartão. Pode ser um cartão desses, tipo uma cartolina grossa, e pode ser caixa de camisa, caixa de sapato, que aliás é muito boa para fazer, né? Nesse caso, atento, sempre deixa a parte que é mais plástica, assim, né? Permeável, para fora, tá? Porque aqui basicamente eu vou colar dobradiça e depois mais um tecido aqui, mas dentro eu vou ter que colar mais coisas e vou ter que dar acabamento. Mas isso aqui é muito usado porque quando você sua também, não deforma o papel. Esse material é muito bom para isso, tá? E então mais diferentes tipos de papel, não dá o papelão de caixa. Por quê? Porque ele tem aquele sanfonado no meio que quando você vai colar e vai manusear ele começa a rasgar. Então, mantenha um cartão firme, pode ser muito simples. Muito bem, eu fiz isso aqui então. O que que eu faço na sequência? Uma meia, se chama também boneco de meia, um carpim. Pode ser usado, ele não pode ser muito sintético, né? Pode ser uma meia soquete. O que que eu faço? A primeira coisa, vocês estão vendo aqui que ele já está aberto, aqui está a parte por onde a gente veste no pé, calça no pé o carpim, veste o carpim. E eu faço o quê? Eu corto isso aqui, corto mesmo, né, assim, de modo a que fique mais ou menos esse corte do tamanho do meu molde. Ó. Corto, então, quanto eu vou cortar aqui? Mais ou menos do tamanho do meu molde. Tá? Por quê? Porque isso aqui é o boneco, e isso é a boca do boneco. O que que eu vou fazer na sequência? Eu vou colar essa meia, essa parte que eu cortei, nessa parte aqui, ó. Eu vou pegar essa meia, olha aqui, estou colocando aqui, essa aqui é a parte de dentro, e eu vou colar ela pela parte de dentro. Então eu vou puxar aqui, que em geral a gente faz, puxa e dá um pingo de cola aqui, prendeu, e aí vai fazendo até as laterais, faz aqui, faz aqui, faz aqui, faz aqui, cola toda ela, né? Por que por dentro? Porque se você colar por aqui, vai diminuir o tamanho. Então você tirou a forma da mão, você cola por dentro, ela vai diminuir o espaço. Você vai precisar de meio a 1 centímetro aqui. Outra, aqui é muito fácil de descolar. Você vai forçar e ele tende a descolar. Aqui firma mais a cola. Você vai puxar, mas ele vai forçar contra aqui. Colei a meia. O que é que eu fiz então?
esse passo aqui. Estou com isso aqui, com a meia colada. Posso até vestir aqui para mostrar. Olha só, meus dedos estão entrando então aqui, 4 dedos por cima, o dedão por baixo. Se eu falo de marote, quase sempre tem esse princípio. 4 dedos em cima, o dedão embaixo. E abre e fecha a boca. Está pronto? Se eu quiser, está pronto. Mas eu posso andar um pouquinho além. Primeiro, o que eu faço? Dentro da boca dou um acabamento. Eu pego o boneco, que eu já tenho aqui, a boca dele, pego uma cartolina sem nada, uma folha, coloco ele em cima aberto. O que eu faço? Pego uma caneta e risco ao redor. Todo o contorno, recorto, tá? Recorto ele e faço um molde disso aqui. Para trabalhos mais rápidos, sendo um papel assim, bem neutro, né? Branco, amarelinho, verdinho, azulzinho, eu posso até usar ele. Nós, em geral, usamos tecido nos nossos. Então, veja que esse molde eu passei com tecido, feltro, que é um apeluciado, que é muito bom para isso. Vou recortar o tecido e vou colar dentro da boca do boneco. Aqui não estão nos tamanhos, porque eles são só demonstrativos. Tá? Para dar um acabamento, não ficar aparecendo essas coisas todas aqui que vão chamar muito atenção. O que eu fiz aqui com esse aqui? Eu fiz isso. Tá pronto? Pode estar, mas eu posso dar mais uma acentuada. Colocar língua e o fundo da boca. O que eu faço daí? A gente fala assim, um molde de decoraçãozinho, né? Eu faço esse aqui para a língua, no formato que eu quiser, tamanho mais ou menos assim que dê metade, 1/3 da boca, e faço o sininho que a gente diz da garganta, né? Faço o céu da boca e a garganta. Recorto, tiro o molde e faço em cores bem vivas. Então, esse aqui que é o sininho, eu fiz numa cor preta, que ele é para ter um fundo infinito dentro da boca do boneco, então uma cor bem escura é melhor. E esse aqui que é para ser a língua, eu optei por um vermelho. Mas lembrem, ele não é pessoa, ele é um boneco. Então ele pode ter o que eu quiser que ele seja, né? Aquela história assim, mas vou fazer um cavalo verde, cavalo não é verde, mas isso não é um cavalo, isso é um boneco. Né? Então aqui eu posso fazer meu boneco do modo que eu achar mais conveniente. O que eu faço com essas pecinhas de tecido? Colo sempre nesse limite do meio, o sininho aqui, virado para cá, e a língua aqui. E tenho então a parte interna já pronta. Vê que esse tecido deu acabamento, não fica aquela coisa toda cheia de pontinha e cola aparecendo, né? E esse aqui está coladinho também, uso o mesmo tipo de cola. O que eu posso fazer mais? Colocar olhos, cabelo, por exemplo. Esse cabelo aqui é feito de lã. Essa lã de fazer tricô, pode ser feito com retalho, todo tecido velho que você queira, você pode picotar e fazer cabelo, fica ao critério do criador aí. Olho, posso usar botão de roupa, contanto que dê contraste para ele aparecer, né? Aqui são 2 botões para cada olho, um botão claro, um botãozinho preto no centro. Então isso aqui são 2 botões de roupa. Mas eu posso usar em lojas, em livrarias, em lojas de bijuteria, isso aqui que a gente chama olho de bicho. Ele é a imitação de um olho, né? E eu posso colar em cima desse olho. Tá? Ele ajuda muito, abrevia o trabalho. Mas de trabalho rápido, escolar, assim, pode ter um pedacinho de tecido, colo ali em cima e é o olho, né? Narizinho, um pedacinho de espuma, né? E aí eu tenho esse boneco que é uma cobrinha, digamos que por enquanto pronto, se eu quiser, né? Eu posso depois ir tirando e mudando detalhes. Aqui ele está bem apertado e depois começo a dar vida para o boneco, né?
Muito bem, aqui está feito. Bom, isso aqui é a base para qualquer boneco que seja nessa técnica. Marote, que é aquele que eu dou vida com a minha mão mexendo a boca dele. Tá? Existem outras técnicas, mas nós vamos nos ater a esse. Se eu quero fazer um boneco grande, maior, então o que eu faço? Faço o mesmo procedimento, faço a boca dele assim, e aí eu posso dar um volume com espuma aqui em cima. E eu posso dar um volume com uma espuma bem grossa, e ele vai ficar com a cabeça maior. Eu posso pegar uma espuma assim e fazer uma curva maior, né? E aí o que vai acontecer? Você vai ter a espuma como o suporte para você enfiar a sua mão, porque você precisa da vida. Então, se a espuma está muito lá em cima, você abre a mão e o boneco não mexe a boca. Você precisa ter um suporte que o micro movimento que você fizer, ele mexe a boca, então não tem a parte de baixo. Então, às vezes é comum que eu coloque duas espumas, uma para fazer o suporte para manipular e outra para dar a forma do boneco, né? Às vezes pode até ser espuma em bloco, espuma grossa, mas ela fica muito pesada. Então a gente tende a trabalhar com espumas mais finas. E aí eu estou livre para a criação. Aprendi esse princípio, eu posso fazer outro boneco. No caso, esse aqui é um boneco feito só com reaproveitamento de materiais, que foi feito cortado isso aqui, foi feito a parte interna da boca, colando a dobradiça. Não estou usando uma meia, porque ele vai dar volume, a meia ficaria pequena, então ele é com retalhos de tecido, um tecido que é um pouco maleável assim, né? O olho são duas bolinhas de isopor que foram recobertas com tecido e coladas aqui, o mesmo tecido aqui, né? Um tecido do mesmo tipo, só que um pouco mais escuro para as orelhas. Mas eu tenho mesmo um bonequinho aqui, as partes internas da boca, então ele já fica um boneco bem diferente, nem melhor nem pior, mas com outra estética, é um outro personagem, digamos. Se eu quero fazer um boneco maior, quero fazer um outro personagem, mesmo procedimento, só a meia a gente usa de início porque ela é muito mais fácil de manusear. Mas esse aqui, como eu mostrei, foi feito de retalhos, né, de tecido. Esse aqui também, que é o sapo. Mesma coisa para a boca, seguir o mesmo princípio, o mesmo modo de colar aqui, a espuma interna pegando toda a parte da boca dele, dois pedacinhos de espuma aqui, com uma bolinha de ping-pong cortada do meio para os olhos, aqui para dar um contrastezinho no olho, tá? A espuma vem até aqui, dá para ver, ó, aqui é só tecido. Aí temos o sapo. Quero fazer um boneco maior na mesma técnica, vou fazer um boneco maior na mesma técnica. Só que aí eu já posso partir, porque se ele vai ser maior, veja que eu não vou fazer ou a meia, nem a imitação da meia. Eu vou precisar fazer um corpo, o boneco é maior. Então eu tenho esse aqui. O que eu fiz para fazer aqui? Mesma sequência da boca, começo pela boca, por dentro ele tem espuma, né? Ele é assim, espuma, recoberto com tecido, então tem uma espuma como se fosse essa aqui, e uma espuma mais volumosa para dar o volume que eu quis da cabeça. Picoto, colo do jeito que eu quero a espuma, outra espuma embaixo, então o dedão entra embaixo da parte de espuma, entre a espuma e a boca, o de cima também, e além disso aqui tem um volume aqui e um volume aqui. Além disso, fiz um nariz, um olho, o cabelinho do jeito que eu achava, e aí já incrementamos um pouco, ele tem um corpo,
e ele tem umas varetas para as mãos. Olha só que maravilha, esse cara ensinando a teatro de boneco, assim não. Pois é. Depois eu vou mostrar mais uns bonecos para a gente entender melhor as diferenças entre os bonecos, mas esse é o marote e esse é o procedimento basicamente idêntico para confeccionar quase todos os tipos de bonecos dessa técnica. E é um boneco muito solicitado, assim, muito desejado por quem faz teatro de bonecos. Bueno, depois então de passar essa parte da demonstração da confecção, que é o nosso ponto 2, nós vamos para o nosso ponto 3 aqui, que são exercícios para manipular os bonecos, esse tipo de boneco. Então, o que eu faço? Vou mostrar aqui uma sequência, vou tirar esse casaco, e porque o braço precisa ficar livre, né, para demonstrar. Vou colocar aqui do lado do casaco. E a gente vai fazer sempre exercício para o corpo inteiro, porque essas técnicas nós trabalhamos de pé. Então, o corpo inteiro tem que estar alinhado, tem que ter uma base muito boa nas pernas, nos pés, um eixo corporal, para o boneco ter uma vida que seja crível, porque se eu fico me mexendo muito embaixo, o braço fica mexendo em cima e o boneco não tem eixo e não tem chão. Mas feito isso, que é um trabalho geral para o corpo, vamos para a parte mais específica. Primeiro, a manipulação da boca desse tipo de boneco. Às vezes se confunde a ideia dele mexer a boca com a vida dele. Tem vida ali, mas a vida não está restrita a isso e depende de como eu mexo a boca. Então, qual é a dica? Que você não imite a fala, a articulação da fala com a mão. Nós temos assim uma técnica que é fazer uma espécie de tremidinha com a mão para imitar a fala. Ele está sempre fechado quando não está falando. Então, antes de começar a falar e depois que falei, ele está sempre fechado. Faço com a mão para ficar um pouco mais fácil de ver, né? Então, o boneco está aqui, estou com o boneco vestido, né? Como é que eu manipulo a boca dele? Então, está sempre fechado. Tá? Vou falar, eu não fico imitando, então vou dizer uma frase agora. Eu não vou ficar imitando, eu vou tremer, vou vibrar a minha mão. Então ele está fechado e eu vou dizer: olá, boa noite, tudo bem com vocês? Veja, começo fechado, termino fechado. E eu não fico fazendo assim: olá, boa noite, tudo bem com vocês? Porque eu não quero reproduzir uma coisa realista. Mas eu quero ter verossimilhança, eu quero ter aparência, né, de verdade. Então, para o espectador se ligar no que eu estou fazendo, eu não reproduzo aquilo que a boca, que a articulação do nosso aparelho fonador como um todo consegue fazer, né, todos esses músculos que eu não tenho aqui na mão, ficaria muito falso, e eu faço uma vibração geral. Então é isso aqui. Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Que maravilha! Eu gosto de saber que as pessoas estão bem. Mais ou menos? Já tá bom, né? Veja, eu não estou imitando assim, não é o que a gente chama de martelo, né? Que parece que fica batendo. Isso aqui cansa o olho do espectador, não define nada, ele não consegue prestar atenção, em seguida ele para de olhar. E essa vibração aqui não, ela é contínua, ela é mais aberta. Oh, que maravilha! Olha, vou te contar um segredo. Mais aberta, mais fechada, dependendo da necessidade. Então, isso aqui é basicamente o que a gente faz para dar vida para a boca desse tipo de boneco. Qualquer tipo deles, tá? Como é que eu faço o caminhar desse boneco? Ele vai ter sempre o pescoço no meu pulso e o corpo aqui.
Então ele pode ser uma cobra, ele vai estar aqui, mas ele vai mexer assim. Vamos supor que ele é um personagem que caminha como um humano ou um animal que caminha em pé. Então eu vou ter meu cotovelo sendo a base, como se fosse os pés, aqui está o corpo dele, e eu vou trabalhar um movimento que também não imita o caminhar como tal, porque eu não tenho como, né? Então eu imito, né, aqui. É quase um bailadinho para frente, né? É claro que, não sei se vai dar para mostrar aqui, a gente trabalha acima da cabeça. Então, como é que eu faço? Eu tenho uma outra dinâmica, porque ele está mais próximo do meu corpo. O boneco está aqui, eu vou fazer em cima e na medida do possível, do necessário, eu vou mexer embaixo, né? Aqui, foi para lá. Então, ele fala assim e ele caminha assim. Como é que ele olha? Como é que ele presta atenção? O que nós chamamos no teatro de ator o foco de atenção, que é a base para criar conexão com o público e também com quem ele está contracenando. Nesse caso, eu sempre aponto meus dedos, eu tenho que ter consciência de aonde estão apontando meus dedos, é o lugar para onde ele está olhando. Então, como eu estou com uma mão aqui, eu tenho que saber para que lado estão meus dedos. Se estão para cá, eu vou falar aqui. Se virou para lá, chegou com quem ele vai contracenar, ele fala aqui e volta para cá, né? É um teatro muito triangular, mas o foco de atenção, então, mostrando aqui, ele olha para cima, para frente, para baixo, para cá, para lá. Ele fica desconfiado, olha, o foco de atenção. Então eu tenho que sempre me orientar, como no trabalho de ator e na vida, eu não falo com as pessoas assim, olhando para cima, porque a pessoa vai perder o interesse, eu paro de ter conexão com ela, nem falo assim, eu falo olhando e me deixando olhar, na altura dos olhos das pessoas. O boneco também, então tem que ter muito cuidado para não ficar com ele aqui, porque vai parecer que o boneco está falando com a árvore, e nem com os pés, e nem com o lado. Então como é que o espectador vai ler, vai saber o que ele está fazendo? Pelo foco. Se ele está olhando para o outro personagem, ele está falando com o outro. Se ele está olhando para lá, sim, está olhando para longe, olhando lá longe. Então o foco de atenção, repetindo as três coisas: como ele fala, na articulação, uma vibração, como ele caminha e o foco de atenção. Muito bem, como é que ele entra e sai de cena? Porque lembrem, o espectador não vê o manipulador nessa técnica, está oculto. Estou aqui com um pano, estou atrás, estou trabalhando com o braço. A técnica é sempre, para entrar e sair de cena, a gente faz um truquezinho que é vir de trás subindo assim. Então digamos que daqui para baixo não se enxerga, ele sobe aqui como se viesse do infinito, volta. É muito curto esse espaço, né? É muito curto, é 30, 50 centímetros, ó. Ele vem aqui e já está pleno, está com todo o corpo em cena, a não ser para efeitos. Se eu tenho um efeito que ele vai subir de elevador, ele sobe aqui. Se ele está subindo uma escada, né? Mas via de regra, ele está só vindo num espaço que é plano, ele faz isso aqui, porque parece que ele está vindo de longe. E como é que ele sai? Fazendo o oposto. Ele está aqui e ele sai para baixo. Então, evita essa coisa de você ter aqui o bloqueio, e o boneco aparece e some, aparece e some. Ele não se torna um boneco que convence o espectador da vida dele. Então lembrem desses 4 passos pelo menos. Nós temos muito mais informações que a gente pode agrupar, mas esses 4 sempre estão presentes. A manipulação da boca, o caminhar dele, o foco e como ele entra e sai. São princípios básicos, porque o boneco vai sempre entrar, sair, vai se mover, vai caminhar em cena, vai ter o foco de atenção e vai falar. Então
Então essas 4 coisas eu sempre preciso fazer. Existem outras técnicas? Sim. Como é que se manipula os bonecos das outras técnicas? De outros modos. Então nós temos a luva, nome de uma técnica, que calço na mão como se fosse uma luva. Como é que é essa técnica? Aqui está a cabeça do boneco e aqui estão os braços. Quando eu falar de luva, sempre é assim, cabeça e braços. Que eu posso calçar assim, posso calçar com 3 dedos, ou assim. Mas é sempre assim, cabeça, braços, né? Ele vai ter uma outra dinâmica, que não é o nosso assunto aqui, mas só para estabelecer um comparativo, tá? Porque se no marote o pescoço está sempre aqui, para ele olhar, para ele virar, na luva o pescoço está aqui. Então eu estou com ele aqui em cima, eu vou fazer isso com os dedos para ele mexer a cabeça, para baixar. Para ele fazer então, olhando para mim aqui, para ele fazer isso. Se for o marote, eu faço assim. Se for a luva, eu faço isso. São então bonecos menores e que tem uma outra dinâmica, tá? Eu tenho também o boneco de vara, que é o quê? Aquele boneco que eu manipulo ele por uma vara, eu não toco minha mão no boneco, é por uma vara. Então eu tenho aqui uma vara, um pegador, que pode ser assim como está esse, pode ser assim, e eu vou manipular pela vara. Então vai mudar o modo de eu manipular ele. Mesma coisa para outras técnicas, tá? Então, uma outra técnica que eu trouxe, alguns bonecos aqui, na verdade, é a técnica de balcão, que pode ser desdobrada em modos diferentes de confecção. Esse aqui é um boneco de balcão de um espetáculo nosso do Teatro Turma do Dionísio, que é o Cobra Grande, que é feito com porongos. Então a gente queria fazer em porongo. Esse aqui na verdade está recoberto, mas ele abre, né? E a gente adicionou então, além dos porongos, uns pés para ele parar de pés. Eles são bonecos de balcão e mexem a boca. Por que eu não digo que ele é um marote? Porque eu não coloco minha mão na boca para mexer. Ele é por um mecanismo. Esse mecanismo a gente constrói, ele tem molas, não é o assunto daqui. Ele tem um princípio assim para a gente construir, mas cada boneco tem sua necessidade. E eu vou manipular, mexendo esse boneco, a boca dele com os dedos, mas não diretamente na boca. Então dá para ver aqui que tem um arame aqui, tem vários fios, molas por dentro que estão inseridos dentro do porongo. Ao mexer os meus dedos, eu vou mexer a boca. Olá! Como está? Que maravilha! Estou feliz. Meus filhos não vieram hoje, mas eles são lindos. Eu amo meus meninos. Então eu vou manipulando de acordo com o que o personagem faz. Andar tem outra dinâmica de movimento, né? Ele vai andar no balcão. Não é incomum que esse tipo de boneco possa ser manipulado por mais de uma pessoa. O mesmo boneco, digamos que ele tenha braço, não é o caso desse. Nós temos, nos nossos espetáculos, alguns bonecos que necessitam de 2 até 3 pessoas para manipular, tá? Tem um outro boneco que é da mesma peça, que também é de porongo, que é esse aqui, que é um porongo inteiro, que foi cortado para conseguir abrir e inserir os mecanismos. Então ele é um boneco de balcão com mecanismos, né? Então eu dou vida à boca dele pelos mecanismos. Então, além dos movimentos que ele tem, porque ele é uma cobra, ele fala: nadei atrás dos peixes, de tanto nadar virei cobra. Esse aqui tem um outro similar depois, que é um boneco que vai colocar a língua. Mas então tem um mecanismo, vejam que eu estou fazendo assim com a mão, para mover a boca. Aí tem uma série de fios aqui, mola, não dá para ver, a mola está dentro aqui, que eu puxo e a mola faz voltar. Eu puxo
e solto. Eu faço isso e solto. Então essa técnica é sempre assim. Esse aqui também, ó. Eu puxo e solto, puxo e solto, puxo e solto, cada um a seu modo. Então esses aqui são bonecos de balcão com mecanismos. Tá? Tem outras técnicas ainda. Só vou ver minha colinha aqui. Nós já estamos avançados na hora. Eu quero mostrar algumas outras técnicas e alguns outros bonecos, porque a partir do princípio básico que é fazer esse primeiro boneco aqui, eu posso ir aprendendo outras técnicas. Eu posso começar por outra, que eu trouxe uma luva, que é um boneco que a gente não usa, a não ser esses aqui do Cobra Grande. Nenhum dos outros que estão aqui estão em peças no momento. A gente fez exatamente para oficinas. Então o sapo é para oficina, esse aqui é para o cachorrinho, só para demonstrar em oficinas, né? Então eu digo porque eles não são apropriados para manipular. Mas esse aqui é uma técnica que ele aqui não tem o bracinho, mas eu manipulo colocando meus dedos lá dentro da cabeça. O que ele é? Uma luva, porque eu coloco meu dedo lá e ele não tem manipulação da boca. Se tivesse, seria um marote, tá? Então é isso aqui. Uma luva. A luva é sempre feita com um corpinho. Então essa técnica da luva, via de regra, o corpo do boneco é um corpinho assim de tecido mais simples que a gente pode fazer, tá? E tem os bracinhos, que também são muito simples, né? Muito simples, tá? Esse aqui não dá para manipular porque ele não é feito no formato do meu dedo, é de uma outra pessoa, que é a Maristela, que tem os dedos mais finos. Eu tenho dificuldade de colocar ali. Mas nós temos no nosso acervo de bonecos bem mais de 100 bonecos. Vários deles são a técnica de luva. A luva, então, só para falar um pouquinho da dramaturgia ligada à luva, a luva sempre é para um boneco, é para um tipo de história em que os bonecos são muito ágeis. Se ele tem que entrar e sair muito rápido, porque ele é isso aqui, vou fazer com a minha mão. Ele entra e ele fala, então é assim, muito para coisa cômica. Tem muito uma coisa no teatro de bonecos que é resolver as coisas com paulada, com cacetada, né? Que é uma coisa meio do circo, que é muito comum no circo, os palhaços de circo, né? Então eles têm essa agilidade para pegar e largar coisa, né? Então eu tenho isso aqui, ele vem, aqui estaria as mãos dele, né? Pega aqui, leva para lá, solta, né? Ele é um boneco muito ágil para contar histórias que têm agilidade para falar, para sair, para entrar, para cair, para desvestir, que eu tiro o boneco muito fácil. O marote, ele já, vou pegar um outro aqui que é o Léo, ele já implica em histórias que são mais narrativas, tem mais textos. O boneco pode ficar um pouco mais parado, né? Ele tem mais expressividade nele, porque o boneco maior, né? Então esse aqui é o Léo. Uou, 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 uou! Eu adoro fazer teatro, sabe? Eu tenho essa cara de guri, mas eu tô, há muito tempo. Tô com um pouco de alergia hoje, sabe? Esse tempo, né, que chove, faz frio e faz calor, também é coisa das árvores, né? As florzinhas lá são bonitas, mas me deixam um pouco com a garganta irritada, assim. Mas estou bem, tá? Então, olha aqui, ó. Aqui nós temos uma técnica mista, na verdade. É o marote, porque o Léo mexe a boca com a minha mão, e os braços são de vara. Então a gente chama um marote de vara, um marote com vara, são com vareta. Pegar essa técnica que é para um boneco inteiro, que é o de vara, o índio aqui, que também é do Cobra Grande, o índio guerreiro, e colocar as varetas, nesse caso, só nas mãos. Então como é que eu vou manipular? Vou me abaixar um pouco para ficar melhor aqui. Então eu vou manipular aqui, e tudo que ele vai fazer com as mãos, a gente faz por meio das varetas. Então as nossas mãos não aparecem na cena. O espectador vê daqui para cima e o Léo está aqui. Ele faz com a mão. Bom dia, que maravilha, sabe? Estou muito, muito feliz, né? Porque, sabe, eu estava lá e veio meu amigo. Chegou do outro lado do muro e disse assim: vamos brincar. Eu disse: uou, uou, uou,
Eu adoro brincar, sabe? Eu gosto de pular corda, eu gosto de brincar. Esconde. Isso! Então, as mãos, claro, dá para ver que quando você adiciona as mãos, você já precisa de uma outra formação, que não é difícil, mas é singular, específica, para manipular as mãos do boneco. Isso você vai também no processo de trabalho dominando essas técnicas. Falar em técnicas mistas, trouxe aqui um outro elemento de cena, que é um boneco da turma do Dionísio, que é uma cabeça de lobo mau, de uma peça que a gente fez há bastante tempo. O processo de confecção dela aqui se difere dos outros porque a gente esculpe esse tipo de boneco em argila, exatamente o que a gente quer numa argila, um bloco de argila, e bloco não é uma porção de argila, vários quilos. E em cima da argila a gente coloca, gruda papel rasgado com cola, pedacinho de papel, jornal, papel pardo. Cola por tudo, dá uma camada, deixa secar, dá outra camada, dá várias camadas. Depois desenforma e a argila vai para o jardim. Argila a gente não fica, é só a forma. Olha aqui, ele é oco. Tá? O que restou aqui? Papel, lixado e pintado. Como isso aqui era acoplado na cabeça, uma espécie de boneco máscara, ele foi feito na forma da cabeça do ator. Isso aqui era um elástico, que agora, devido ao tempo, ele está já bastante prejudicado. Mas o ator, quando colocava isso aqui na cabeça, ele não mexia, ele ficava firme, quase como um capacete. Foi feito bem justo na cabeça do ator que usava esse boneco em cena. E aqui foi colocado um tecidinho para ele se disfarçar de vovó, né? Que é a história do lobo mau, do Contos de Fada, e ele tem uma articulação da boca. Então, ele tem boca, mexe boca, não é marota, porque ele mexe por um mecanismo, que eu vou segurar, porque ele não entra na minha cabeça, não era eu que usava em cena. E estão vendo que ele tem um fio, não sei se enxerga, mas ele é justamente para ficar discreto. O ator botava esse fio com uma argolinha no dedo, e quando ele dava o texto, ele fazia isso aqui com a boca do lobo. Ah, esses olhos grandes são para te ver melhor. Então eles podem ser muito múltiplo, muito, né? Eu tenho mais um aqui que é um boneco máscara, na verdade, que a gente usava em cena assim, a gente fica oculto aqui, e que é para o palco livre. Esse é um tipo de boneco que a gente segura por uma vareta. Tem um cabide aqui, faz a cabeça no mesmo processo aqui, esculpe na argila, depois papel em cima, depois desenforma, né? E aí a gente tem uma roupa aqui e coloca a mão aqui e a gente trabalha aqui com o boneco. Tá? Fica oculto, mas fica em cena, contracenando com atores. Então, uma técnica, nós temos vários bonecos nessa técnica, que são mais máscara, mais boneco mesmo, que a gente usa na contracenação do palco, não no espaço restrito dos bonecos, nem em balcão, nem em empanada. Ele é feito para andar pelo palco e contracenar, com o ator manipulador aparecendo um pouco, mas o que aparece mesmo, e que deve aparecer, é o boneco ou a máscara, dependendo, né? Mas ele é mais do que uma máscara porque ele tem corpo. Muito bem, era basicamente isso que eu tinha para mostrar. O que eu gostaria de acentuar é que o teatro de bonecos é tão antigo quanto o teatro de atores, tão importante quanto o teatro de atores, exigente como o teatro de atores, e pode ser feito por qualquer pessoa que deseje se iniciar e fazer o teatro de bonecos. Nós temos histórias as mais distintas que podem ser contadas com o teatro de bonecos, mas existe também uma dramaturgia específica para o teatro de bonecos. Então, nós temos grandes autores que dedicaram a sua escrita para peças de bonecos, né? E também a gente pode criar. Não é incomum, por falar no texto e para concluir, que as histórias de bonecos sejam mais curtas, especialmente esses da empanada. Então é muito comum que nesse tipo de espaço cênico os bonecos
tenham histórias de 10, 15 minutos, 20 minutos. Então, para fazer uma peça mais longa, a gente faz 3, 4 histórias. Né? Mas nós temos clássicos, textos clássicos do teatro, de bonecos que são feitos nesse espaço. Tá? E temos também toda uma liberdade aí para cada um criar suas histórias, sua dramaturgia e representar elas como achar melhor, entender melhor. Uma especificidade para concluir. Por que eu faço com boneco e não faço com ator? Eu posso responder porque eu quero. Mas se a gente atentar um pouco mais para as técnicas, a gente costuma dizer, eu faço com o boneco aquilo que é próprio do boneco, que eu não posso fazer com o ator. Então, o que é próprio do ator, que eu posso fazer como ator, eu mantenho o trabalho de ator. Claro, se quiser adaptar para boneco, eu adapto. Mas o que eu quero dizer? É importante eu usar como boneco aquilo que eu não posso fazer como ator, que eu só posso fazer com boneco. Então, por isso, é claro que não precisa ser todos os bonecos assim. Mas se eu quero fazer uma cobra, né, que é a técnica desse aqui, que ele vai virar cobra durante a encenação, isso é muito assim, seria uma outra dinâmica eu fazer com o ator. O que eu tenho, o que nós temos na peça Cobra Grande? Eu tenho 2 bonecos para fazer o mesmo personagem. Então eu tenho esse aqui, que é uma cobra, que já tem formato de cobra, e num movimento é trocado o boneco e já vem o outro, que é a própria cobra. Ou a pessoa que vira cobra, que é essa narrativa. Isso quer dizer o quê? Há uma especificidade aí que é do campo do boneco. O boneco que pensem no desenho animado, que talvez seja uma realidade mais próxima. Um que passa por cima do outro e o outro amassa e rebenta em pedaços e ali na frente se agrupa e sai andando. Fazer isso com atores seria muito difícil e pouco aconselhado. Com boneco é perfeitamente possível. A gente tem às vezes pedaço de boneco que sai fora, que volta, né? Então, procurar fazer com boneco aquilo que é específico, próprio do boneco. Nós temos um outro lá que ergue a cabeça, né? Que salta a cabeça para cima. Não consigo fazer isso como ator. É um personagem que a cabeça salta numa mola. É do campo do boneco, faço como boneco. Tá? Então, essas especificidades são importantes, mas não são absolutas. Né? Posso pegar a história que eu gostaria de fazer com um ator e fazer com um boneco. Tá? Tentando, às vezes, criar uma ludicidade ali, criar uma configuração naquele texto, naquela história que torna aquilo específico do boneco, que eu acho que dá mais proveito. Muito bem, finalizamos assim essa atividade que hoje foi dedicada nesse trabalho ao Teatro de Bonecos, uma oficina do projeto Circuito Formativo dos Festivais de Artes Cênicas do Rio Grande do Sul, as oficinas do FIT, Festival Internacional de Teatro de Bonecos, de Teatro Cidade dos Anjos, desculpe, FIT, Festival Internacional de Teatro Cidade dos Anjos, que é oferecida pelo IACEM, SEDAC, da Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul, do Estado do Rio Grande do Sul, e com a realização da Acácia, que é a Associação Cultural e Artística Cidade dos Anjos de Santo Ângelo. Muito bem, até um próximo encontro.